Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Nós vamos dar início hoje a uma série chamada Fundamentos da Fé. É muito importante, nós cristãos, nesses dias que nós estamos vivendo, aprendermos a viver pela fé, né? A fé, ela é o passaporte para que o homem possa penetrar no reino de Deus e receber as bênçãos espirituais reservadas pelo Pai. Amém? Então, é algo que constantemente nós precisamos estar medindo, avaliando o tamanho da nossa fé. Como está a nossa fé? Se a nossa fé, ela é uma fé grande, se a nossa fé ela é uma fé pequena, ou se nós não estamos com fé nenhuma. Porque é muito importante essa avaliação de nós como cristãos, porque a nossa vida vai depender da maneira como nós estamos vivendo. Amém? E a fé é algo que pode ser mensurado, ou seja, a fé ela pode ser medida. E nós vamos ver ao longo desta série de vídeos como medir a nossa fé, como mensurar a nossa fé, como saber em que momentos da vida nós estamos utilizando a nossa fé e em que momentos da nossa vida nós perdemos a nossa fé. Amém? Então, é um assunto primordial, é um assunto atualíssimo, porque muitas vezes nós estamos enganados, né, pensando que estamos na fé, quando na verdade nós não estamos com fé nenhuma, porque as circunstâncias tomaram uma proporção tão grande que são elas que determinam as nossas escolhas. São elas que determinam o nosso humor, e não o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, primeiramente, eu quero fundamentar, né, que a fé ela está fundamentada na palavra de Deus, ou seja, a fé bíblica, a fé verdadeira, ela está fundamentada na palavra de Deus. A fé não está fundamentada naquilo que eu sinto, a fé não está fundamentada naquilo que eu vejo, a fé bíblica não está fundamentada naquilo que os meus cinco sentidos falam. Não, a fé bíblica está fundamentada no assim diz o Senhor. Smith Wigglesworth, que foi um pregador inglês do século passado, ele falou que uma frase muito interessante e algo que ficou eternizado. Ele disse assim: eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Amém? Então, nós precisamos crer na palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos crendo em muitas coisas, menos na palavra de Deus, e ainda nos afirmamos que somos crentes. Essa palavra crente significa aquele que crê. Agora, a nossa crença está fundamentada em quê? Para nós sermos crentes genuínos e verdadeiros, a nossa crença precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Amém? Então, é algo muito importante nós conhecermos, né, e vivermos a vida de fé. Senão, nós vamos ficar na periferia das bênçãos de Deus, vivendo de migalhas, e não é essa a vontade de Deus. Deus deseja que nós venhamos a tomar posse de toda a nossa herança. Você, ao nascer de novo, você recebe uma herança como filho de Deus. E essa herança, ela é recebida mediante a fé. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Precisamos buscar compreender o que é a fé, como a fé funciona, o que fazemos para que a nossa fé cresça, amém? E como viver pela fé. Então, praticamente, a gente vai estar tratando a respeito dessas, desses assuntos, né? No que diz respeito à fé, amém? Eu estou utilizando aqui um livro que é muito interessante, uma apostila, na verdade, amém? Essa apostila, ela é uma das matérias do Rema Brasil, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco a respeito desses fundamentos da fé, tá certo? Então, começando, se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde o escritor vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então, ele já traz aqui a definição da fé bíblica, amém?
Essa palavra fé no grego é pistis, que primariamente significa uma persuasão firme, uma convicção alimentada no ouvir, e sempre é usado no Novo Testamento acerca da fé em Deus ou em Jesus ou as coisas espirituais. Essa definição está no dicionário Vini. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso, que a fé, ela é uma firme convicção. Ela é uma convicção que está fundamentada naquilo que se ouve. E a fé bíblica vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que, visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos ouvindo uma pregação bíblica, quando nós estamos ouvindo uma exposição bíblica, a nossa fé, ela cresce, amém? Ela se desenvolve, ela se fortalece. E por que é importante a fé? Porque é o estilo de vida do crente, amém? 4 vezes na Bíblia está escrito que o justo viverá pela fé, amém? Esse justo aqui é aquele que nasceu de novo, aqueles que têm sido declarados justos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, esses justos aqui, eles são aqueles que nasceram de novo e eles vão ter que aprender a viver pela fé. Senão, eles vão viver uma vida de altos e baixos, como uma montanha russa. E essa não é a vontade de Deus. Então, essa mesma declaração está escrita 4 vezes na Bíblia. Nós vemos a primeira vez que ela aparece é através do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Mas ela vai se repetir ainda 3 vezes na Bíblia. Paulo vai usar elas em Romanos, capítulo 1, versículo 17, em Gálatas 3:11, e o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Amém? Então, para hoje é isso. Meditar nessa fé que está fundamentada naquilo que se ouve, que é uma firme convicção, e que você possa meditar nesses textos. Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, que em suma vai dizer a mesma coisa. O justo viverá pela fé. E se você quiser ter uma vida abençoada, não estou falando uma vida sem problemas, uma vida sem circunstâncias contrárias, nem ventos contrários, mas uma vida abençoada, uma vida que vai refletir a graça e o poder de Deus, você precisa aprender a viver pela fé. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus familiares, compartilha com os teus amigos, amém? E vem estudar fé conosco. Eu creio que nesse mesmo horário e também nesse mesmo veículo, através do YouTube, nós vamos estar ministrando a respeito da fé bíblica, amém? Os fundamentos da fé bíblica. E eu creio que será uma grande bênção. Então, que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.